Raquel saiu do prédio comercial com um semblante tenso, as mãos segurando firmemente a pasta que continha documentos de uma reunião fundamental para sua carreira como juíza federal. O eco de vozes e risadas da sala de conferências ainda ressoava em sua mente, misturando-se com a sensação de frustração que a acompanhava desde o início da manhã. Ela havia passado horas debatendo questões de direitos humanos. No entanto, a sensação de impotência diante da injustiça que permeava a sociedade a seguia como uma sombra. Enquanto caminhava pela calçada movimentada, Raquel notou o movimento frenético das pessoas ao seu redor, todas mergulhadas em seus próprios mundos. O sol brilhava intensamente, mas o calor não conseguia dissipar a inquietação que se acumulava em seu peito. Ao virar uma esquina, ela avistou um policial em pé, de braços cruzados, observando-a com um olhar que parecia mais um julgamento do que uma simples curiosidade. Eduardo, um policial conhecido por sua postura autoritária, estava de serviço naquele dia. Quando viu Raquel, sua mente começou a criar narrativas. A aparência dela, uma mulher de cabelos cacheados e pele negra, somada ao seu andar decidido, despertou nele um impulso incontrolável de desconfiança. Ele se aproximou, a expressão severa. Ei, você! Ele chamou, sua voz ressoando com uma autoridade que não deixava espaço para desobediência. Raquel parou, surpresa, mas manteve a compostura. Sim, respondeu ela, tentando avaliar a situação, sem demonstrar nervosismo. O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, a voz repleta de desdém. Parece que está em um lugar que não pertence a você. Raquel sentiu um frio na espinha, mas respirou fundo. Sabia que deveria se impor, mas a injustiça da situação a deixou momentaneamente sem palavras. Eu sou juíza federal, disse, mantendo o olhar firme. Acabei de sair de uma reunião importante. Eduardo riu, um riso sardônico que parecia dizer que ele não acreditava nas palavras dela. Juíza, ele repetiu, como se a palavra soasse estranha em sua boca. O que você está fazendo vestida assim? Não parece alguém que ocupa uma posição de poder. A incredulidade e o desprezo no tom dele a incomodavam profundamente. Raquel sabia que sua aparência, um vestido simples e sapatos confortáveis, não deveria ser um fator determinante para que alguém a julgasse. Minha aparência não define minha profissão, senhor. Ela respondeu, com uma firmeza que tentava ocultar a indignação crescente. Estou aqui a trabalho, e não tenho tempo para jogos de poder. Eduardo avançou um passo, a postura ameaçadora. Ele era um homem imponente, e isso a fez sentir-se vulnerável. O olhar dele percorria seu corpo, como se estivesse a avaliar se ela realmente era quem dizia ser. Você sabe que é um crime andar por aqui sem identificação. Ele provocou, seu tom de voz carregado de sarcasmo. Eu não estou fazendo nada de errado, retrucou Raquel, tentando manter a calma. Se me deixar explicar, talvez possamos resolver isso de forma pacífica. Pacífica? Eduardo interrompeu, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e diversão. Você está se metendo onde não deve. Vou precisar que você me acompanhe. Nesse momento, a tensão no ar era palpável. Raquel se deu conta de que estava sendo tratada como uma criminosa, e isso a revoltou. Você não tem o direito de me abordar dessa maneira. Estou exercendo meu direito de ir e vir, disse, seu tom agora mais assertivo. Eduardo cruzou os braços,
um sorriso desdenhoso nos lábios. Ele gostava de se sentir no controle, e a maneira como ela falava só alimentava seu ego. Você pode ser juíza, mas aqui eu sou quem manda. E se não me obedecer, vou ter que tomar medidas mais drásticas. As palavras dele ecoaram em sua mente. Raquel não era apenas uma juíza. Ela era uma defensora dos direitos humanos. Uma mulher que dedicava sua vida a lutar contra a opressão. Não poderia permitir que um policial a tratasse como se fosse menos do que isso. Eu não vou me calar diante do abuso de poder, afirmou, a voz firme. Respeito é uma via de mão dupla. Se você não me respeitar, não terá meu respeito. Eduardo pareceu se divertir com a resposta dela. Ele se inclinou para a frente, com um sorriso arrogante. Olha só, a juíza está tentando dar uma lição. Mas você não está em um tribunal agora. E aqui, eu faço as regras. Raquel olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas haviam começado a prestar atenção na cena. O que deveria ser uma conversa tranquila estava se transformando em um espetáculo público. O coração dela batia acelerado, mas ela sabia que precisava manter a compostura. Por favor, me deixe ir, pediu, tentando apelar para o bom senso dele. Não estou fazendo nada de errado. Eduardo, no entanto, parecia ter tomado uma decisão. Ele deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Não vou deixar você ir até que eu tenha suas informações, declarou, o tom de voz mais alto, chamando a atenção de mais pessoas. Isso não é certo. Raquel protestou, tentando manter a calma. Você está abusando de sua autoridade. Ele sorriu de forma maliciosa, como se estivesse se divertindo com a situação. Abusando. Olha, eu só estou fazendo meu trabalho. Mas você, pelo jeito, está em apuros. O olhar de desprezo dele a atingiu como um golpe. Raquel percebeu que a situação estava se tornando cada vez mais tensa, e a pressão de estar sendo observada a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Você não pode me tratar assim, gritou, buscando apoio nas pessoas que assistiam. Alguém, por favor, ajude-me. Mas a voz dela se perdeu em meio ao riso desdenhoso de Eduardo. Ele se inclinou um pouco mais perto, quase sussurrando. Ninguém vai ajudar você, juíza. Você está sozinha. Raquel sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A sensação de impotência era esmagadora. Mas uma pequena chama de resistência começou a arder dentro dela. Ela estava determinada a não deixar que aquele abuso de poder a derrubasse. Eu não vou me calar. Ela gritou, a voz ecoando na calçada movimentada. Isso não vai acabar assim. Eduardo, no entanto, se divertia com a situação, e o sorriso em seu rosto apenas aumentava a indignação dela. Raquel sabia que precisava encontrar uma saída, mas, ao mesmo tempo, a determinação de lutar contra aquela injustiça crescia a cada segundo. A tensão no ar era palpável. A multidão, que inicialmente se aglomerara por curiosidade, agora parecia sedenta por um espetáculo. Os rostos eram uma mistura de incredulidade e expectativa, enquanto alguns começavam a gravar a cena com seus celulares, imortalizando um momento que, para muitos, representaria a luta entre o poder e a dignidade. Raquel, em pé, sentia cada olhar como um peso sobre seus ombros. Ela sabia que a situação estava se deteriorando, e a sensação de vulnerabilidade ameaçava romper sua compostura. Por favor, só quero ir embora,
Ela disse, sua voz firme, mas a serenidade começando a vacilar. Eu sou uma juíza federal. Isso não é certo. Eduardo, no entanto, parecia se alimentar daquela energia, como um predador diante de sua presa. O sorriso em seu rosto era de desdém, um reflexo de sua crença na impunidade que sua posição lhe conferia. Juíza. E o que isso importa? A lei não se aplica a você, não é? Você é apenas mais uma suspeita tentando escapar da verdade. As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba uma agulha que perfurava a dignidade de Raquel. Os murmúrios entre os espectadores aumentaram, e Raquel notou alguns sussurros. Ela é juíza. Você ouviu isso? Como pode um policial agir assim? No fundo, uma parte dela se perguntava se alguém teria coragem de intervir. Mas Eduardo parecia estar ciente do que estava em jogo. A maneira como ele posicionou o corpo, as mãos firmemente colocadas na cintura, era uma declaração de que ele estava no controle e que não se deixaria intimidar. Você não pode me tratar assim, Raquel insistiu, buscando cada vez mais a força que sabia que tinha. Você não tem o direito de me agredir. O que está fazendo é um abuso de poder. Mesmo enquanto falava, seu coração disparava. Aquela não era apenas uma luta por sua integridade. Era uma batalha contra um sistema que frequentemente falhava em proteger os inocentes. Abuso de poder. Olha ao seu redor. Raquel, você acha que alguém aqui se importa com o que você tem a dizer? Você é uma juíza. Mas aqui você é só uma mulher que não sabe se comportar. Eduardo inclinou-se mais perto, seu rosto a poucos centímetros do dela, e a raiva em seu olhar era quase palpável. Um homem na multidão, um jovem com um celular em mãos, decidiu que era hora de agir. Ei, irmão, você não pode fazer isso. Ela é uma juíza. Ninguém merece ser tratado assim, ainda mais por alguém que deveria proteger a sociedade. Sua voz cortou a tensão como uma faca, e a atenção do público se voltou rapidamente para ele. E quem é você para me dar ordens? Eduardo rosnou, seu tom desafiador. A arrogância em sua postura não deixava dúvidas de que ele se sentia invulnerável. Calhe a boca e fique fora disso, ou você vai se arrepender. Raquel, percebendo que a situação começava a mudar, decidiu usar o momento a seu favor. Por favor, todos vocês, me ajudem. Ele não está agindo como um policial. Isso é abuso de autoridade. Vocês viram tudo. Sua voz ecoou entre a multidão, e alguns começaram a murmurar em concordância, mas outros pareciam hesitar, temerosos da figura imponente de Eduardo. Você não pode me intimidar, Eduardo. Raquel continuou, tentando manter a calma. Eu tenho o poder da lei ao meu lado. Você não pode simplesmente me tratar assim porque se sente ameaçado. Isso não é certo. E quem vai acreditar em você? Eduardo riu. Um som sarcástico que reverberou pelo ar. Você pode ser juíza. Mas aqui, neste momento, você é só mais uma mulher histérica. E eu sou a lei. A indignação cresceu na multidão. E Raquel sentiu um ímpeto de esperança. Pessoal, vocês precisam entender que isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Um abuso de poder como esse não pode ser permitido. Ela olhou nos olhos das pessoas, buscando conexão. Nós precisamos nos unir e exigir respeito. Alguns espectadores começaram a se mover mais perto,
E o jovem que havia falado antes fez um gesto encorajador. É isso aí, pessoal. Vamos apoiar ela. Ninguém merece ser tratado como lixo. Mas Eduardo não estava disposto a ceder. Ele, tomado pelo seu ego, aumentou a agressividade. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso é uma ordem. Saia do meu caminho ou eu serei obrigado a tomar medidas. Você, garota, me faz perder tempo. Ele gesticulou com a mão, como se quisesse afastar Raquel de uma vez por todas, mas ela se manteve firme. Você não pode me intimidar. Você não é a lei. Você é um homem que abusa do seu poder. A sua agressão não vai me calar. A voz de Raquel ressoava com uma determinação crescente, e ela sentia que, mesmo diante da adversidade, estava começando a inspirar aqueles ao seu redor. Olha, isso não é um show de talentos. Você pode ter suas regalias, mas aqui você não manda nada, Eduardo disse, cada palavra saindo com um misto de raiva e desprezo. E se você continuar com essa palhaçada, eu vou ter que agir. Raquel, em um momento de desespero, decidiu que era hora de revelar seu maior trunfo. Eduardo, eu sou uma juíza federal. Eu tenho o direito de exigir respeito e dignidade. Você está cometendo um crime ao me agredir. A resposta dele foi uma risada sarcástica, como se as palavras dela fossem a coisa mais ridícula que ele já havia ouvido. Juíza. E o que isso muda? Você acha que isso lhe dá alguma proteção aqui? A única coisa que você é uma mulher que não sabe quando é hora de ficar quieta. A multidão estava dividida. Alguns começaram a murmurar em apoio a Raquel, enquanto outros ainda hesitavam, temendo a figura autoritária de Eduardo. Raquel sentia o peso das expectativas sobre seus ombros, mas algo dentro dela começou a se acender. Com cada insulto que Eduardo lançava, sua determinação crescia. Eu não vou me calar, Eduardo. Eu não vou permitir que você me trate assim. O que você está fazendo não é apenas errado, é criminoso. Nesse momento, um outro espectador, mais velho e de aparência respeitável, se aproximou. Eduardo, você precisa parar. Isso não é certo. Você não pode tratar uma juíza assim, independente de quem ela seja. As palavras do homem trouxeram um novo fôlego à situação. Raquel sentiu uma onda de esperança. A luta estava longe de terminar, mas a ideia de que havia pessoas dispostas a defendê-la iluminou seu espírito. A multidão começou a se agitar, e os murmúrios de apoio se tornaram mais pronunciados. Vamos lá, pessoal. Isso não pode continuar. Precisamos nos unir. Precisamos fazer valer os nossos direitos. Raquel clamou, e, pela primeira vez, a multidão parecia estar respondendo à sua chamada. Eduardo, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou recuperar a autoridade que sentia escorregar por entre seus dedos. Mas a verdade era que a maré da indignação popular estava se voltando contra ele. No fundo, ele sabia que sua posição estava se tornando cada vez mais insustentável. Raquel sentia a pressão da multidão ao seu redor, mas a indignação pulsava em seu interior como um combustível poderoso. Ela não ia ceder. O olhar desdenhoso de Eduardo, que parecia se alimentar da sua vulnerabilidade, só aumentava sua determinação. Entre as vozes murmurantes dos espectadores, um homem se destacou. Ele carregava uma câmera, e ao reconhecer Raquel,
Começou a capturar a cena com um olhar atento e crítico. Ei, você está bem? Perguntou o jornalista, com a voz firme, mas não agressiva. Ele sabia que aquele momento era crucial. A indignação que fervilhava nas veias de Raquel se refletia em sua expressão. Ela assentiu, embora as palavras parecessem presas na garganta. O jornalista, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se um pouco mais, mantendo a câmera focada no policial. Eduardo, percebendo que a atenção do público começava a se desviar de sua figura imponente, lançou um olhar ameaçador para o jornalista. Você não deveria estar filmando isso. É uma questão de segurança. Afastem-se, gritou, tentando intimidar o homem que capturava seu abuso em tempo real. Segurança? Você está falando de segurança enquanto agride uma mulher inocente. Isso é um abuso de poder. O jornalista respondeu, sua voz ressoando com a força da verdade. Raquel sentiu-se fortalecida pelas palavras dele, como se um novo sopro de coragem a envolvesse. Ela olhou para o jornalista, um homem comum, mas cuja presença parecia ser tudo o que precisava naquele momento. Vocês viram isso? Eduardo se dirigiu à multidão, tentando recuperar o controle. Essa mulher está fazendo um escândalo sem motivo. Ela não é quem diz ser. Seu tom era de desespero, uma tentativa de desviar a atenção do que realmente estava acontecendo. Ela é juíza. Você não pode fazer isso. Uma voz feminina se levantou entre os espectadores, e logo outras começaram a se manifestar. Deixe-a em paz. Você não pode fazer o que quiser só porque é policial. A pressão aumentava, e Raquel sentiu que a maré estava mudando. Ela respirou fundo, decidindo que era hora de se afirmar. Por favor, todos vocês, se puderem, gravem tudo. Este homem está usando sua autoridade para me agredir injustamente. Precisamos que isso fique registrado. O fervor em sua voz não era apenas um apelo por ajuda, mas um chamado à resistência contra a opressão. O jornalista, com a câmera em punho, voltou sua atenção para Raquel. Raquel, você pode explicar o que aconteceu aqui? As pessoas precisam saber. Ele falava com um tom de urgência, procurando dar voz à injustiça que estava sendo cometida. Eu sou juíza federal e estava saindo de uma reunião sobre direitos humanos quando esse policial começou a me interrogar como se eu fosse uma criminosa. Ele não me deu a chance de explicar quem eu sou. Raquel falava com clareza, cada palavra carregada de uma verdade indiscutível. Está aqui, à vista de todos. Percebem como ele abusa de sua posição. Isso não é segurança, é opressão. Eduardo, percebendo que a situação estava escapando de seu controle, começou a se mover em direção ao jornalista, tentando intimidá-lo. Se você não parar de filmar, eu vou ter que tomar medidas contra você. Você não sabe com quem está lidando. A ameaça soava vazia, mas ainda assim, a raiva e a insegurança eram palpáveis. Eu sei muito bem com quem estou lidando. E o que você está fazendo é ilegal. Você não pode simplesmente agredir as pessoas e esperar que todos fiquem em silêncio. O jornalista não recuou, mantendo a câmera firmemente apontada para Eduardo. A tensão entre os dois homens era palpável, e Raquel sentiu que aquele momento poderia ser um divisor de águas. Se o jornalista tivesse coragem de expor Eduardo, talvez as outras testemunhas também se sentissem motivadas a agir.
Todos vocês, por favor, se alguém tiver uma gravação, mostre a ele que não estamos dispostos a aceitar esse tipo de abuso. A voz de Raquel ecoou através da multidão, e aos poucos, mais e mais celulares foram erguidos. Eduardo, frustrado, olhou ao redor e percebeu que estava cada vez mais isolado. O apoio que ele pensava ter agora se desvanecia, substituído pelo olhar crítico de uma sociedade cansada de abusos. Vocês não sabem o que estão fazendo, gritou ele, agora visivelmente nervoso. Estão se metendo em um assunto que não entendem. Estamos tentando entender, mas você não está ajudando. Uma mulher gritou de volta, sua voz firme e decidida. Você tem que prestar contas, assim como qualquer um de nós. Raquel sentiu um calor crescente em seu peito. O apoio da multidão a encorajava, e ela sabia que não estava sozinha. Eu não sou a única que já passou por isso. Quantos mais sofreram em silêncio por causa de homens como você? Eduardo. Isso precisa parar. As palavras saíram com uma força que ela não sabia que possuía, e o eco delas parecia ressoar entre os espectadores. O policial, agora cercado por uma multidão que o observava com desdém, começou a se sentir exposto. O orgulho que antes o sustentava agora se transformava em vergonha. Ele tentou desviar o olhar, mas a câmera do jornalista continuava a gravar, capturando cada movimento, cada respiração nervosa. Isso não acaba aqui, disse Eduardo, com uma tentativa de recuperar a compostura. Mas sua voz já não tinha a mesma confiança. Ele olhou para Raquel, com o desprezo evidente em seus olhos, mas sua postura estava mais defensiva. Vocês vão ver. Eu vou me certificar de que isso não seja esquecido. Se você realmente acha que pode escapar das consequências, está enganado, Raquel respondeu, com a certeza de quem sabe que a verdade sempre vem à tona. Hoje, você vai aprender que a justiça não é uma questão de poder, mas de dignidade e respeito. A multidão começava a se agitar, e o clima de tensão que pairava no ar parecia estar se transformando em algo mais poderoso. Raquel sentia que a luta não era apenas dela, mas de todos aqueles que já haviam sofrido injustamente. Cada palavra que ela proferia agora carregava um peso que transcendia sua própria experiência. O jornalista, percebendo que a situação estava prestes a se intensificar, decidiu que era hora de agir. Pessoal, vamos todos juntos. Isso é maior do que apenas uma agressão. É um chamado à ação contra o abuso de poder. Ele focou novamente a câmera em Eduardo, capturando a expressão de desespero que se desenhava em seu rosto. Raquel, ao ouvir essas palavras, sentiu um impulso de esperança. Juntos, eles poderiam fazer a diferença. A luta contra a injustiça estava começando a ganhar forma, e ela estava disposta a ser a voz que ecoaria através da opressão. O sol começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto a tensão na calçada crescia. Raquel, já exausta do embate verbal com Eduardo, sentia o olhar das pessoas ao redor, uma mistura de curiosidade e indignação. Ela respirou fundo, tentando manter a calma que lhe era tão característica. Era difícil, mas ela sabia que precisava se manter firme. Enquanto Eduardo continuava a gritar, sua voz ecoando em meio à multidão, ela decidiu que era hora de mostrar quem realmente era. Olha aqui. Eu não sou apenas uma mulher qualquer. Sou juíza, exclamou Raquel,
puxando sua carteira de identificação do bolso. Suas mãos tremiam, mas ela estava determinada a não deixar que isso a paralisasse. Ela a ergueu em direção a Eduardo, como se fosse um escudo contra a injustiça que ele representava. Eduardo, por sua vez, riu desdenhosamente. Juíza, e quem se importa? Você acha que a sua carteirinha vai mudar o que eu vejo aqui? Você é só mais uma suspeita. Ele gesticulava com os braços, tentando desmerecer o que Raquel apresentava. O desprezo em seu olhar era palpável, e a multidão começou a murmurar, percebendo a gravidade da situação. Eduardo, você está abusando do seu poder, disse Raquel, a voz firme, embora a adrenalina pulsasse em suas veias. As pessoas aqui estão vendo o que você está fazendo. Isso é um abuso do seu cargo. Você não pode agir assim. As palavras dela ressoaram entre os espectadores. Um grupo de jovens começou a se agitar, e alguns começaram a se aproximar, formando um círculo em volta de Raquel e Eduardo. É isso mesmo, gritou uma mulher da multidão. Você não pode fazer isso. A atmosfera começou a mudar. O que antes era uma cena de opressão agora se transformava em um clamor por justiça. Eduardo, percebendo a mudança, tentou manter a postura de autoridade, mas a dúvida começou a se infiltrar em sua confiança. Vocês estão todos sendo manipulados por essa mulher. Ela só quer se vitimizar. Ele gritou, mas suas palavras perderam força. O jornalista que filmava a cena, agora com a câmera focada em Eduardo, levantou a voz. E você, Eduardo? O que você tem a dizer sobre seu comportamento inaceitável? As pessoas estão vendo isso, e você não pode escapar. Com a pressão aumentando, Eduardo começou a olhar ao redor, percebendo que a multidão não estava mais ao seu favor. A mulher que havia gritado se aproximou mais, encarando-o com firmeza. Você pode ser um policial, mas isso não te dá o direito de humilhar ninguém. Isso é um crime, e você sabe disso. A expressão de Eduardo começou a se contorcer, em uma mistura de raiva e confusão. Ele tentava manter a postura de poder, mas a verdade era que ele estava perdendo o controle da situação. Raquel, percebendo a fraqueza dele, decidiu que era hora de avançar. Se você não vai me ouvir, então pelo menos ouça as pessoas ao seu redor. Olhe para eles. Eles estão com medo de você. E isso não é certo. Ela gesticulou em direção à multidão, que agora estava em uníssono, murmurando palavras de apoio a ela. De repente, um homem, que parecia ser um advogado, fez caminho através da multidão. Eduardo, ele começou, a voz firme. Você sabe que isso é um abuso de autoridade. Você pode ser responsabilizado por isso. As pessoas têm o direito de serem tratadas com respeito, independentemente de quem sejam. A presença do advogado deu um novo fôlego à multidão. Raquel sentiu a força da solidariedade ao seu redor. Era como se o peso da opressão estivesse sendo levantado e a justiça começasse a emergir das sombras. Eduardo, por outro lado, estava encurralado entre a indignação dos espectadores e sua própria incapacidade de justificar suas ações. Eu sou a lei aqui, Eduardo gritou, sua voz falhando. Vocês não sabem o que estão dizendo. Eu sei o que é melhor para essa sociedade. É por isso que você está aqui, Eduardo. O advogado questionou, se aproximando ainda mais. Para usar sua autoridade para intimidar e desrespeitar.
Isso não é proteção. Isso é tirania. As palavras do advogado ressoaram na multidão. Raquel sentiu uma onda de esperança. As pessoas começaram a gritar palavras de apoio e protesto. E a tensão se transformou em um clamor unificado por justiça. Fora Eduardo! Gritaram alguns, enquanto outros levantavam os celulares, gravando cada momento daquela cena histórica. A atmosfera se tornava elétrica. Raquel respirou fundo, sentindo a força do movimento ao seu redor. Eduardo! Isso não é apenas sobre mim. É sobre todos nós. Você não pode continuar a agir assim. E as pessoas não vão mais permitir isso. Ela disse, a voz ressoando com determinação. Neste momento, um espectador, percebendo que a situação poderia se agravar, decidiu chamar a polícia. Ele pegou o celular e discou, enquanto Eduardo, percebendo que a situação estava fora de controle, começou a olhar nervosamente ao redor. Vocês vão se arrepender disso. Eu sou um policial, ele advertiu. Mas sua voz estava fraca e sem convicção. As pessoas ao redor começaram a se afastar um pouco, mas não por medo. Era mais como se estivessem se preparando para o que viria a seguir. Enquanto isso, Raquel se virou para a multidão. Precisamos ser a mudança que queremos ver. Cada um de nós pode fazer a diferença, e juntos, podemos acabar com esse ciclo de abuso e opressão. As palavras dela acenderam uma centelha de esperança e determinação. O público começou a aplaudir, e as vozes se uniram em um coro de apoio. Justiça! Justiça! Gritaram, enquanto Eduardo, cada vez mais isolado, sentia o peso do desespero. Minutos depois, sirenes ecoaram ao longe, crescendo em intensidade. Raquel olhou para o horizonte, onde as luzes azuis e vermelhas começavam a se aproximar. O alívio e a expectativa misturavam-se em seu coração. A polícia, desta vez, não era a força que intimidava, mas a equipe que poderia trazer a justiça que estava tão desesperadamente sendo clamado. Eduardo, percebendo a aproximação da polícia, começou a se mover de forma defensiva, mas a multidão não se intimidou. Eles estavam prontos para testemunhar, prontos para se manifestar contra o abuso de autoridade que haviam presenciado. Raquel sabia que o momento que estavam vivendo era mais do que apenas uma luta pessoal. Era uma luta coletiva por dignidade e respeito. Quando os policiais chegaram, a tensão começou a se dissipar um pouco, mas a indignação ainda estava viva. Raquel se colocou à frente, erguendo a mão para falar. Estou aqui como juíza e como cidadã. Este homem, Eduardo, abusou do seu poder de uma forma que não podemos mais aceitar. E cada um de vocês aqui é testemunha disso. Os policiais, surpresos com a situação, se aproximaram cautelosamente de Eduardo, que agora estava cercado por uma multidão revoltada. As luzes da viatura iluminavam a cena, revelando a gravidade do que havia acontecido. Raquel sentiu que a justiça estava finalmente ao seu alcance, mas sabia que a luta estava apenas começando.